vez aí na superação, a equipe conseguiu um empate ali no finalzinho. De verdade, eu acho que foram tempos distintos, né? A gente sempre cria situações, na verdade, é um time que está sempre produzindo, mas eu acho que o adversário propôs um jogo bem aberto, bem franco, né? Não é o que a gente está convenientemente usando, mas a gente teve que se adequar nisso, principalmente no primeiro tempo. Eu entendo que já no segundo tempo prevaleceu a imposição que o clube costuma ter nos seus jogos, e aí houve uma predominância, houve um domínio, escapada uma ou outra, porque o Red Bull é jovem, o Red Bull é organizado, e isso dificultou, mas em suma, de novo, o volume, a intensidade prevaleceu, a gente não desistiu, os atletas tiveram muita hombridade, muito comprometimento para correr atrás do resultado que era possível, e mais uma vez isso ocorreu. Então a gente se sente feliz e satisfeito, mas é evidente que a gente sempre tem algo a colocar, algo a acrescentar, agregar, para que a gente possa ter um linear ou uma interpretação dos adversários, que talvez no momento mais importante agora isso venha ocorrer, para que a gente tenha o controle do jogo o tempo todo e não propicie essas vantagens que o adversário uma hora pode aproveitar. Professor, agora algumas perguntas do pessoal de imprensa aqui da região. O Reinaldo, do Central Esportes, ele pergunta para você como fazer para manter o desempenho da equipe na fase eliminatória. Na verdade, a construção do time, do elenco, esse processo todo que a gente viveu aqui, justamente é para atingir esse momento, né? A gente sabe que muda um pouquinho porque você convive com um emocional mais aguçado, você lida com possibilidades, mas a gente sempre deu uma ênfase muito grande a personalizar o time, a sentir que era possível esse momento, atingir os desejos que os 16 times tinham na competição. Então a gente alicerçou muito bem isso, cercou muito bem isso, para que justamente nessa ocasião específica a gente tenha principalmente esse tipo de conduta que essas competições nesse momento vai nos cobrar. Mas o time dá o respaldo, a qualidade do time dá o respaldo. O que a gente precisa ter é a confiança necessária de que dizer que é uma partida comum, normal, é comum dizer, mas não é. Mas eles têm esse entendimento, o clube se planejou para isso, a gente sonhou em chegar nessa ocasião bastante forte, então tudo isso vem ocorrendo. E aí é lidar com as dificuldades que vão continuar a aparecer. O Márcio Donizete, do Lente Esportivas, ele pergunta a que ponto você vê que precisa ser ajustado, que pontos você vê que precisa ser ajustado no mata-mata, e ele te parabeniza pela classificação. Muito obrigado. A gente está sempre correndo atrás do melhor possível, né? O que vem por consequência é fruto de um trabalho bem feito, bem executado, muito bem planejado. E a maneira pela qual a gente construiu isso, o desejo de chegar nesse momento, é justamente para estar nesse processo, ajustando pequenos detalhes, já dito anteriormente, que é o emocional, que é a confiança, que é o desejo. E eu vejo que quanto mais simples, melhor. Quanto melhor a condição for te colocada e você for preciso, mais êxito você vai ter. Todo mundo já se conhece, né? Não vai existir grandes novidades. É evidente que sempre tem uma situação ou outra a ser considerada, mas a maneira pela qual você conduziu a partida, isso por si só já te dá um alicerce necessário para chegar onde a gente quer chegar, mas vai ser cobrado isso dentro do campo, às vezes com um jogo, às vezes com antijogo, às vezes com emocional, como eu disse. Então nós estamos ou tentamos construir esse processo o tempo todo que aqui estamos, para justamente saber lidar nesse momento da melhor forma possível. O Elcio, do futebol interior, ele pergunta se a invencibilidade não pode pesar na fase subsequente. Não, muito pelo contrário. Isso dá um respaldo, isso é um motivador, né? Eu acho que não mais a partir desse momento, porque aí são partidas específicas, né, de ida e volta, mas a história, quando você consegue esses números, essa façanha, dado o equilíbrio das competições, fica para ser contado um dia. O mais relevante de verdade nesse momento é você ter construído essa oportunidade para chegar no momento de definição, você ter as vantagens, a gente conseguiu ter, e aí é saber lidar com isso. Então o que ficará a partir do momento da classificação vai ser contado um dia, vai fazer parte da história,
mas o derradeiro, o mais importante, o sonho maior é a conquista do acesso. O Vitor de Andrade, do site O Curioso, ele pergunta como que você viu a quadragem da competição no geral e se aquela fase de jogos a cada dois dias atrapalhou o desenvolvimento das equipes em geral. Bom, eu acho que os jogos repetitivos colocou à prova a qualidade do elenco, né? Todo mundo, aí não existe uma equipe que fugiu disso. Quando você vai começar a competição, todo mundo diz que está respaldado por um bom ambiente, por um grande elenco, por reposição boa. E essa competição propiciou isso a todo mundo. Colocar à prova de verdade o poderio técnico, né? Você não tem de verdade talvez a melhor produção, você não teve os melhores jogos, você teve jogos muito disputados, muito competitivos, necessário para se atingir o desejo de todo mundo, porque todo mundo queria que a competição se reiniciasse, que chegasse no momento que está. Então, a partir do momento que você começa a questionar alguma coisa, não se faz sentido, não vai se justificar nada. Eu acho que foi relevante por isso. Nós tivemos todos a condição de lidar com isso, um processo diferente, mais difícil, né? Com sequências. Embora tenha feito algumas coisas assim na minha vida, ou jogos assim, mas desse tamanho, nessa proporção, isso nunca ocorreu. Mas foi colocado em prova, foi dado muita oportunidade, muito jogador surgiu, não só na Série A2, mas em outras competições, muitos jogadores que talvez se não tivesse esse processo não teriam oportunidades. Isso acabou ocorrendo para muitos jogadores, alguns deles aproveitaram, muitos deles estão aí acenando ou se apresentando como possibilidades de êxito na carreira. Então, eu vejo pelo lado positivo tudo isso. Isso deu muita margem, deu muita coisa boa, a gente aprende muito com isso, soube lidar com muita coisa que até então a gente não dava importância. Então eu acho que isso de verdade agregou bastante, independente das dificuldades, porque uns lidaram mais com lesão, com suspensão, houve uma série de dificultadores nesse processo, mas em suma eu acho que todo mundo acabou sendo atendido. É evidente que quem não atinge o processo tem muito mais a questionar, reclamar, lamentar, né? Mas quem atingiu o objetivo é um desafio, é uma oportunidade, é uma continuidade que um dia vai ser contado, a exemplo de tantas outras coisas que a gente viveu já como esportista. Professor, existe a possibilidade de 4 equipes nas quartas de finais: São Bernardo, 15 de Piracicaba, Vero Clube ou a Portuguesa. Existe alguma preferência para o adversário nesse momento, qualquer ano que vem a gente tem que ganhar? Eu acho que seria precipitados, né, imaginar alguma coisa. O cenário é muito equilibrado, todos os clubes que de verdade fizeram investimento para o melhor, aí não existe muitas surpresas. Eu acho que existe um realismo muito grande, são clubes tradicionais, são clubes com aporte, com estrutura, com condições. Eu vejo dificuldades, eu vejo muitas possibilidades pela maneira com que a gente caminhou na competição, mas eu vejo um equilíbrio agora de jogo a jogo e a gente precisa colocar em prática. Se a gente construiu uma classificação da forma que foi construído, significou que o time foi consistente, foi regular, foi competitivo, se superou em algumas ocasiões, e aqueles que não atingiram antecipadamente estão brigando agora, testando o seu limite na mesma circunstância que a gente já se desafiou lá atrás. Então eu acho que chega todo mundo, a partir desse momento, em boas condições. Eu não digo em igualdade de condições, porque o desgaste para se atingir a classificação agora talvez seja maior para quem ainda não as tem. Mas eu vejo, a partir do momento que você atingir o seu propósito, o elenco, aquilo que foi construído ao longo dessa jornada toda, será melhor usado por todos, e o Água Santa não foge disso. Sérgio, para finalizar, no sábado a gente enfrenta a Portuguesa Santista, que é um clube que você tem muito carinho. É um confronto especial para você? É porque me dá muito boas lembranças, né? Eu gostaria de ver a Portuguesa qualificada, né? Mas também não vejo a Portuguesa numa situação desesperadora. De verdade, lá atrás eu senti que essa possibilidade podia ocorrer nos dois sentidos. Felizmente, é óbvio que o desejo da Portuguesa seria estar hoje se qualificando, mas por outro lado, eu acho que o conformismo de não ter acontecido nada de mais difícil. É sempre um prazer quando você trabalha com um lugar onde você deixou portas abertas, uma história bacana, uma relação boa. Ainda a grande parte do elenco foram atletas dos quais eu tive o prazer de trabalhar. Então vai ser um reencontro, e com as coisas já estabelecidas, definidas, e um jogo do qual a gente
por questões de formação, né? Porque a gente, quando é jovem, lá atrás, a coisa que a gente primeiramente aprende é ganhar, é disputar para ganhar, e essa é a maneira pela qual a gente encara a nossa profissão.